Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Eu tomo a escritura de Provérbios, capítulo 18, verso 12, para a nossa meditação nesta manhã. Então, aqui a palavra de Deus está nos dando um grande ensinamento que é ignorado pelos tolos, pelos arrogantes, pelos altivos. O diabo, profeta desta era, nos disse na mensagem O Éden Satânico, disse que o diabo tenta fazer as pessoas pensarem que elas estão bem, quando na verdade não estão. Então, a altivez precede a queda, a Bíblia diz. A altivez precede a queda, ou seja, a altivez, o orgulho, a jactância, a soberba, a arrogância, ela vem antes da queda da pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa ela é altiva, arrogante, soberba, presunçosa, ela acha que ela está bem. E por ela achar que está bem, que está segura, ela deixa de vigiar. E ao deixar de vigiar, ela então dá lugar àquilo que lhe trará a queda. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que se humilhar, ele será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Eu vejo muitas pessoas às vezes citar isto, mas sem nunca ter parado para meditar com profundidade nesta frase de Jesus. É uma frase bem curta, porém de uma sabedoria, de uma riqueza profunda, enorme. E combina exatamente com isso daqui. A altivez precede a queda. E Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado. O que é humilhar? O que é se humilhar? É somente a ideia que a gente tem da pessoa se humilhar é se alguém gritar com ele e ele ficar calado, falar sim senhor, não senhor, eu sou humilde, pode me bater, eu aceito. Não é exatamente isso que é humildade, né? Isso daí está mais para submissão, subserviência, que não é exatamente humildade. Humildade é você se sentar para aprender. Humildade é você procurar tirar uma lição, um aprendizado de cada circunstância ou de cada ensinamento, ou mesmo das situações que a vida lhe impõe. Então, um sábio aprende com um tolo muito mais do que um tolo aprende com um sábio, porque o sábio ele procura tirar uma lição, um aprendizado de cada situação. Isso é humildade. Já o tolo ele é arrogante, presunçoso, ele pensa que sabe das coisas, e mesmo quando ele se depara com um sábio, ele é arrogante demais para assumir que alguém sabe mais do que ele. Então, o sábio, ele reconhece a verdade e aprende com ela. O tolo, o arrogante, o soberbo, ele esbarra com a verdade, levanta, sacode a poeira e continua na sua estultícia, na sua tolice, como se nada houvesse acontecido. Então, quando Jesus Cristo disse que aquele que se humilhar será exaltado, essa frase é muito mais rica e profunda do que a gente possa imaginar. Tudo bem, tem esse sentido de você realmente se humilhar, não arrastar mala,
não querer contar vantagem, não querer se exaltar. Realmente, Deus faz isso com as pessoas, mas também tem esse sentido também, de que quando você se exalta, Jesus Cristo disse, aquele que se exaltar será humilhado. A pessoa se exaltar é ela se sentar no banquinho do orgulho, da prepotência, da presunção de conhecimento. Ela acha que sabe das coisas, e por ela achar que sabe das coisas, que tem conhecimento, ela não busca o conhecimento, e a falta do conhecimento a levará à queda. É exatamente o que Deus disse em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se você fosse arrogante, soberbo, você não estaria assentado aí ouvindo essa palavra de sabedoria. Porque você estaria se jactanciando. Não, para que eu vou parar para ouvir isto? Eu já tenho conhecimento de sobra. Então, essa pessoa que não para adquirir o conhecimento é a pessoa que será humilhada, é a pessoa que se exalta. Ela olha no espelho da sua própria consciência utópica, da sua consciência iludida, achando que sabe das coisas. Ela não se prepara para as circunstâncias que a vida lhe impõe. Então, na hora do teste, na hora da prova, ela cai, ela se arrebenta. É isso que a Bíblia diz, que a altivez precede a queda. A Bíblia, tudo que a Bíblia fala é verdade, é rico e profundo. A Bíblia, ela só é tão ignorada porque as pessoas são altivas, são arrogantes, presunçosas, tolas, pensam que sabem das coisas e não se assentam com este livro maravilhoso nas mãos para adquirir o rico conhecimento que aqui tem. Por isso a altivez, essa arrogância precede a queda. As pessoas estão levando quedas, tendo prejuízos desnecessários, que elas não teriam se elas fossem humildes, tivessem humildade o suficiente para pegar este livro e buscar o conhecimento. Por isso, aquele que se humilha, ele será exaltado, mas aquele que se exaltar, ele será humilhado. Então, a arrogância, a altivez precede a queda. Então, este provérbio do capítulo 18, verso 12, deixa-me repetir. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Então, antes dele cair, ele acha que está bem. E diante da honra, vai a humildade. Então, antes da pessoa ser honrada, antes da pessoa receber as honras como um reconhecimento ao seu mérito, antes dela receber essa honra, ela se humilhou. Então eu volto a dizer, o que é se humilhar? É ser capacho de alguém? Não, não é isso. Se humilhar é você entender que você não sabe tudo. Aliás, entender que nós não sabemos quase nada e buscar o conhecimento. A pessoa humilde é a que busca o conhecimento. Por isso Deus disse, aquele que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Então, as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo porque elas nunca pararam para buscar o conhecimento de Deus. Elas não sabem como receber cura, elas não sabem como receber salvação, elas não sabem como receber perdão, elas não sabem como receber libertação, elas não sabem. Mas o que elas sabem? Elas sabem álgebra, elas sabem coisas sobre estrelas de cinema. Na sua altivez, na sua arrogância, na sua estultícia, na sua tolice, eles pensavam que sabiam das coisas, simplesmente
porque conheciam bobagens. E por que eles conheciam bobagens e nunca o conhecimento real e verdadeiro que realmente é importante? Porque eles nunca se humilharam para ler a palavra de Deus, a Bíblia, que é a fonte de todo bom conhecimento. Por isso eu não canso de dizer, de citar aquilo que Deus falou no livro de Isaías, capítulo 48, verso 17. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina aquilo que é útil. Então, se você se humilha e para adquirir o conhecimento, então você será exaltado naquele dia. Hoje você é humilhado, você é humilhada, te chamam de bobo, de boba, esse cabelão grande, essa saiona, mas eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um pai poupa o filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.